Oi, e aí galerinha, como é que vocês estão? Professora Tati de História na área. E esse vídeo que a gente vai gravar hoje, na verdade, é para finalizar o assunto que a gente já estava tendo em sala de aula, que seria sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente falou durante essas aulas sobre várias coisas, né? A gente falou sobre as principais características da Segunda Guerra. A gente falou também sobre quais foram qual era o contexto, né, histórico para que acontecesse a Segunda Guerra. A gente falou sobre todos os antecedentes, né? E a gente falou sobre algumas características que a gente precisa guardar e diferenciar que foram próprias da Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente falou sobre a Blitzkrieg, que seria, né, a guerra relâmpago, um diferencial aí da Segunda Guerra, onde os ataques aconteciam por céu, por água, por terra, tudo ao mesmo tempo, e acabava pegando o inimigo muito de surpresa e limitando também uma possível reação do inimigo. A gente falou também sobre a existência dos bunkers, né, ou casamatas, como eram conhecidos, que eram aquelas construções, né, muito diferente do que a gente viu das trincheiras lá da Primeira Guerra. Eram construções em que eles conseguiam ter uma visão, quem estava ali atirando, né, muito precisa, né, do inimigo, e que o inimigo, por sua vez, tinha dificuldade em conseguir enxergar de onde estava vindo o ataque, né? Então esses bunkers, inclusive, aparecem em jogos, aparecem em muitos filmes, né? Aquele filme Até o Último Homem, aparece muito essa questão por conta das batalhas, né, onde aconteceram, onde eram características, né, esse uso, né, dos bunkers, dos casamatas, né? A gente falou também sobre as principais batalhas. Claro que não deu pra gente falar sobre todas, né? Porque, enfim, são muitas, mas a gente tentou falar sobre, pelo menos aquelas que são mais conhecidas, às vezes que são mais cobradas nos vestibulares, enfim. Mas a gente falou sobre algumas delas, né? A gente falou sobre o bombardeio sobre Tóquio, a gente falou sobre o dia D, Operação Overlord, a gente falou sobre a Batalha do Stalingrado, né? Aliás, uma das batalhas que reuniu praticamente 65%, né, do corpo de soldados nazistas. Tal era a gana, né, dos nazistas de conseguir essa região, até porque, ultrapassando ali a região do Stalingrado, né, do hoje Volgogrado, né, eles conseguiriam, depois do acesso ao rio, conseguiriam uma base petrolífera que era muito importante. Por isso eles deram a vida, né, para conseguir ali, mas deu ruim, né, a gente já falou sobre isso na aula, deu ruim ali para os nazistas, porque aquele frio russo, né, o general Inverno, já conhecido ali até pelo Napoleão Bonaparte, acabou e é também aquela coisa que a gente já disse, que uma das táticas, né, da Segunda Guerra, que seria a tática da terra arrasada, né? Então, principalmente na Batalha do Stalingrado, isso foi muito utilizado, né? Vocês lembram do que a gente comentou na aula, que a tática da terra arrasada era trazer cada vez mais, né, os inimigos para o interior, no caso ali da União Soviética, e que os próprios soviéticos iam destruindo tudo que tivesse por ali, para que a hora que os inimigos chegassem tivesse cada vez mais avançar, né, para conseguir combustível, conseguir comida, enfim. Então eles próprios, né, detonavam ali com o território para que o inimigo avançasse cada vez mais e eles conseguissem dar o bote ali no território exatamente onde eles quisessem, né? Então ficou conhecido como tática da terra arrasada. A gente tem outras características também. A gente tem, infelizmente, o episódio do nazismo, a gente tem a questão do Holocausto, a gente falou sobre isso nas aulas também, e a gente finalizou falando sobre o Projeto Manhattan, né? Para quem não consegue ligar o nome à pessoa, o Projeto Manhattan, ele foi o finalzinho aí da Segunda Guerra Mundial, que acabou culminando nas bombas que foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Isso foi o último assunto que a gente tratou na aula, porque a gente sabe que o Japão, depois da Alemanha e da Itália, né, terem sido já dominados, vamos dizer assim, né, pelas forças aliadas, o Japão ainda resistia, né? E a própria União Soviética, que já tinha dado lá, né, a sua ajuda durante a Segunda Guerra, muito curiosamente do lado dos aliados, a União Soviética se propôs a dar um sossega-leão no Japão. E isso causou, né, no então presidente Harry Truman, causou uma situação meio desconfortável, porque a intenção que a União Soviética tinha oferecendo essa ajuda era talvez mostrar o quanto os aliados estavam sendo incompetentes, né, em resolver a questão com o Japão, e que a União Soviética poderia facilmente fazer isso, visto que eles fizeram principalmente ali na Batalha de Stalingrado, né? Então, esse projeto Manhattan seria todo o desenvolvimento, o estudo que tiveram dessas bombas nucleares,
durante esse período aí de Segunda Guerra Mundial. E esse projeto Manhattan era exatamente isso, né? O desenvolvimento dessas armas nucleares. E diante de uma possível, né, resistência do Japão ou de qualquer outro país, esse projeto Manhattan seria colocado em prática. E já que a gente já está... a força da União Soviética nesse momento já estava criando uma situação meio esquisita, se tornando, né, uma potência, vamos dizer assim, mundial. O que se fala, o que a boa parte dos historiadores acreditam, é que o lançamento dessas bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas foram, na verdade, olha só o que a gente tem, né? Então, quer dizer, os Estados Unidos quis mostrar o seu poderio bélico, né? Jogando as bombas ali em Hiroshima e Nagasaki, ele deu o recado, disse para a União Soviética, não, muito obrigada, a gente não precisa de ajuda, a gente consegue dar um sossego no Japão sozinhos, e ao mesmo tempo mandou um recadinho para a União Soviética, olha só, caso vocês queiram experimentar, a gente pode estar jogando aí para vocês sentirem o clima aí e ver como é que é, né? Então, quer dizer, foi uma espécie também de recado para a União Soviética. Opa, caiu meus papeizinhos aqui, para não esquecer de nada. Então, assim, na verdade, esse lançamento aí das bombas de Hiroshima e Nagasaki, ela vai iniciar o que a gente chama de era do terror nuclear, né? A gente vai ter nesse momento não só a questão do desenvolvimento de armas mais poderosas, mais modernas, mas a gente também vai ter a inteligência nuclear também entrando nessa questão, né? Vai ser a primeira vez que esse tipo de arma vai ser usado, mas não vai ser o momento em que eles vão parar, né? Vão jogar as bombas lá de Hiroshima e Nagasaki, isso não vai ser mais desenvolvido, né? A gente vai ter a tecnologia nuclear sendo mais utilizada aí não só, né, pelos Estados Unidos, mas por outros países também, né? As usinas nucleares para produzir energia, enfim. Então a gente vai conhecer, né, esse uso no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, mas ele não vai parar por aí. E, infelizmente, existe toda uma questão hoje, se esses países ainda continuam produzindo, né, essas armas nucleares. A gente vê aí, vira e mexe, eles estão, né, se engalfinhando aí nessas questões, quem tem arma nuclear, quem não tem, enfim, né? Ninguém gosta de assumir, né, que ainda está fazendo o desenvolvimento e estudo de armas nucleares, né? Mas, enfim. Então, depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, a gente vai ter, de fato, o final da Segunda Guerra, né, gente? Mas ninguém termina uma guerra só trocando ideia, né? Só num telefonema. Então, a gente vai ter vários documentos, vários acordos que vão ser feitos para pôr fim a essa Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter duas conferências que a gente não pode jamais esquecer. Essas duas conferências vão ser a Conferência de Pótsdam e a Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta, ela vai acontecer na Crimeia, em fevereiro de 45, e ela vai tratar sobre a questão como é que a gente pode colocar, da influência ideológica que vai acontecer nesses países, né? Quais países vão ficar sob a influência ideológica dos Estados Unidos, né? E quais países vão ficar sob a influência ideológica da União Soviética. Então, isso foi acordado, gente. Então, a própria divisão da Alemanha, que a gente vai estudar mais para frente, em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, isso vai ter a ver com essa conferência lá de fevereiro de 45, a Conferência de Pótsdam. E também a gente vai ter a Conferência a Conferência de Pótsdam na Alemanha, e a gente vai ter a Conferência de Yalta na Crimeia, né? Que é ali uma região conflituosa até hoje, né? Da Ucrânia, Rússia, enfim, eles estão em treta até hoje por conta desse território, né? E essas as duas conferências, na verdade, vão ser sobre a divisão da Alemanha, basicamente em Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, a própria Conferência de Pótsdam fica, né, na Alemanha, e a Conferência de Yalta na Crimeia, que vai fazer essa questão da divisão ideológica entre os países aí do globo, né? Outra coisa importante, gente, pra gente dizer é que essa questão dessas influências capitalistas, né, dos Estados Unidos e socialistas da União Soviética, elas vão iniciar, né, em 1945 e elas vão perdurar até 1991. Então, a gente tem todo um período aí que vai ser chamado, né, já é um nome famoso, chamado de Guerra Fria, que vai acontecer nesse pós-Segunda Guerra, 1945 e 1991, quando ela, teoricamente, acaba, né? Uma coisa importante para a gente falar também, gente, é que durante essa Guerra Fria, que é um assunto bem extenso que a gente vai tratar nas próximas aulas, a gente não vai ter só a questão de que não houve um combate
frente a frente, o combate direto ali entre Estados Unidos e União Soviética, mas a gente vai ver que vários países, né, que não tinham se decidido pelo capitalismo nem pelo socialismo, eles vão ter os seus países feitos aí de quintal para que haja essa briga entre Estados Unidos e União Soviética. A gente não vai ter um embate de frente ali dos dois países diretamente, mas guerras indiretas, combates indiretos, batalhas indiretas, a gente vai ter várias delas e a gente vai falar aqui nas próximas aulas, né? A gente vai falar sobre Vietnã, a gente vai falar sobre a Guerra da Coreia, enfim, a gente vai falar sobre esses assuntos, entender o que foi essa divisão ideológica que ficou no globo entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Então não deixem de assistir as próximas aulas, porque é bastante assunto, é bastante coisa, e a gente vai tratar disso nas próximas aulas então, tá bom? Espero que tenham entendido, sabe? Qualquer dúvida, entre em contato com a Sora e a gente vai estar conversando um pouco mais aí sobre o finalzinho da Segunda Guerra e o início da Guerra Fria, tá bom, gente? Por hoje era isso, fiquem com Deus, fui, beijo!